Fala, queridões! Estamos juntos, mas separados. Mas dessa forma dá para a gente manter um ritmo bem bacana, tá certo? E dá para a gente focar no que é mais importante. Através da videoaula, que tem um tempo um pouco mais curto do que a aula presencial, você vai conseguir pausar, você vai conseguir parar para anotar. Então, vai acabar sendo bastante produtivo. Depois da aula, você já sabe, já viu as indicações, o que é que você tem que fazer. Vamos lá? Bart, olha só. O tema da nossa aula, Geopolítica da América Latina. Ô, Bart, estou vendo essa imagem aí, um negócio bacana, ó. Do seu lado esquerdo, na porção ocidental aí da América Latina, tá mais claro aí a América do Sul, você tem, ó, a Cordilheira dos Andes, formação de Cordilheira dos Andes, nós vamos abordar quando chegarmos na nossa próxima aula, que vai ser Introdução à Geologia, Introdução à Geomorfologia. Todo mundo sabe, é importantão que você se ligue nisso, viu? Que a nossa América Latina, ela vai, como você observa aí, do México para baixo. Do México até o sul da Argentina, você tem a chamada América Latina. A América Latina formada por 21 países, são 633 milhões de pessoas, um PIB de 5,1 bilhões de dólares. Ô, Bart, a América Latina, fisicamente falando, ela faz parte de 2 ou de 3 Américas? Gente, isso aí já é uma observação show de bola para o dia de sua prova do Enem. É impressionante como a galera às vezes dá vacilo. Ó, historicamente, politicamente, a gente divide a América Latina em anglo-saxônica, desculpe, o continente americano, em anglo-saxônico e América Latina. Anglo-saxônico, aquela parte que foi colônia de povoamento, Estados Unidos e Canadá. A América Latina, do México para baixo, como a gente falou para você. Só que o seguinte, fisicamente, a gente vai dividir a América Latina em 3, não, Bart, em 2. América Central e América do Sul. Olha o vacilo que muita gente comete. O México, viu, gente, tem mais de 30 anos que está errado você falar que o México faz parte da América Central. O México faz parte da América do Norte. Então, na América Latina, você tem partes da América do Norte, representado pelo México, a América Central, tanto istmica quanto insular. Peraí, Bart, não sei que zorra é essa, não. Que zorra é a América Central, istmica e insular? Insular são as ilhas. O istmo significa uma estreita faixa de terra que liga faixas maiores, tá certo? A Nicarágua, o Panamá, a Costa Rica faz parte da América Central istmica. Cuba, Haiti, Porto Rico faz parte da América Central, o que, Bart? Insular. E, obviamente, a América do Sul. Bart, economicamente, me adiante aí alguma coisa. Economicamente, quem é a maior potência da América Latina? Brasil. Pô, Bart, mas o Brasil está passando por uma crise danada econômica. Mas os outros estão o quê, Bart? Pior. Mas até o México, o maior PIB da América Latina é o PIB brasileiro. A gente não pode esquecer isso por hipótese nenhuma. A América Latina, que é marcada por uma situação de grandes desigualdades socioeconômicas, desigualdades sociais e econômicas. São países que variam de médio a alto IDH. México, Argentina, Brasil, são países de alto IDH. Lembra quando trabalhamos essa questão dos países subdesenvolvidos e falamos para vocês que o Brasil é um país de alto IDH, mas não é o maior IDH da América do Sul. Tá certo? O Brasil hoje é o 4º maior IDH da América do Sul. Quem é o primeiro, Bart? O Chile, seguido do Uruguai, tá certo? Desculpe, seguido da Argentina, do Uruguai, e Brasil está empatado com a Colômbia, tá certo? Até pouco tempo atrás, o Brasil, para você ter uma ideia, perdia para a Venezuela no IDH, coisas que nós vamos comentar
mais tarde a respeito do que vem passando a Venezuela. Beleza? Então, marcado por uma grande desigualdade social. Vamos seguir? Nessa América Latina, viu, gente? O bloco mais importante que nós temos é um bloco chamado Mercosul. Lembre-se disso, por favor. O Mercosul é o bloco mais importante da América Latina e esse bloco ele é formado por 5 países que vamos ver mais tarde. O Mercosul ele é de 1991. Ele foi criado através do Tratado de Assunção, como você vê aí. Gente, o Mercosul, cuidado com isso no Enem. O Mercosul é um bloco mais antigo do que o NAFTA, é um bloco mais antigo do que a União Europeia. Bart, eu posso dizer que o Mercosul é o principal bloco da América Latina ou tem outro? É o principal bloco da América Latina. Tá certo? Existe um bloco que a gente vai ver posteriormente chamado um bloco que é o Acordo do Pacífico, ou também conhecido como Aliança do Pacífico. Esse é o segundo principal bloco da América Latina. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho do Mercosul. Como nós falamos, são 5 países, tá certo? Membros: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela é um país membro, mas Bart, está com um asterístico aí, eu não estou entendendo por quê. Veja bem, a Venezuela ela pede para entrar em 2006, mas ela só entra efetivamente como membro em 2012. Mas Bart, é por isso o asterístico? Não. O asterístico é porque hoje a Venezuela, já sei, Bart, saiu do Mercosul. Falso. A Venezuela está o quê? Suspensa. Se eu tirar meu amigo Gabi da sala e falar para Paulo Rocha, Paulo, suspenda a Gabi. Ele não foi expulso da escola, ele foi o quê? Suspenso. Ele vai voltar e vai se retratar com os coleguinhas. Entendeu, Gabi? Agora, Bart, e a Venezuela vai poder voltar? Vai poder voltar. Alguns geopolíticos acham algo muito difícil, mas ela vai poder voltar. Nesse instante, a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo com a Venezuela. Vamos lá? Bart, esse Mercosul, algumas situações importantes aí. Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador são chamados países associados. Bart, qual é a diferença em você ser um membro e você ser um associado? O país membro, ele toma todas as decisões políticas e econômicas que envolvem o bloco. Um país associado, também chamado de participante, não toma nenhuma decisão política e econômica. Ele está no bloco, ele se aproveita do bloco porque vai aumentar as suas relações comerciais. Então, qual é a vantagem da Bolívia fazer parte, mesmo como participante associado do Mercosul? A gente vai comprar o gás natural boliviano mais barato. E, queira ou não, eles vão comprar produtos brasileiros mais baratos. Bart, Mercosul significa Mercado Comum do Cone Sul. É um mercado comum? Não. É uma união aduaneira. Porque para ser mercado comum, tem que ter a livre circulação de mão de obra. Isso não é permitido. No Mercosul, você tem a livre circulação de pessoas. Você vai para a Argentina, não precisa tirar o quê, Bart? O passaporte. Tá certo? Você, com a sua identidade, você consegue viajar para a Argentina. Esses países do Mercosul hoje enfrentam sérias crises econômicas. O Brasil está vivendo uma enorme crise econômica. Bart, por causa do Covid-19. O Covid-19, ele adiantou a crise. O Brasil já estava para entrar nessa crise econômica, tá certo? Nós temos o dólar aí chegando ao teto de R$ 5,20, o dólar comercial, o dólar turismo muito mais caro do que isso, as ações das bolsas caindo, a ação da Petrobras caindo, tá certo? Então, nós estamos enfrentando uma crise, mas não é uma crise só do Brasil. A crise é da Argentina, que também está vivendo, a crise é do Uruguai, a crise é do Paraguai, e a Venezuela, além de uma crise econômica, tem uma crise humanitária, que é a questão dos refugiados. Mas guarde isso aí, que a gente, no instante, fala sobre isso. Tá certo? O Paraguai, ele foi um bloco que foi suspenso, tá certo? Em 2013 e ficou até 2014 suspenso por improbidade
de relações. Ou seja, o que é que foi alegado? No Paraguai tinha um presidente chamado Lugo. Esse presidente, ele foi... o Congresso, na verdade, vota pelo seu impeachment. E aí, o que é que o Mercosul pensa, né? O o Uruguai, a Argentina e o Brasil falam assim, poxa, mas se um presidente eleito vai sair, isso é uma atitude antidemocrática. E aí, Bart, por relação a uma atitude antidemocrática, suspenderam o Paraguai por cerca de 6, 7 meses. Tá certo? Aí você me diz, pô, Bart, mas o Brasil, logo depois de 2014, tivemos o impeachment de Dilma. E por que o Brasil não foi suspenso? Porque o Brasil é a maior potência econômica desse bloco. E pelo fato do Brasil ser a maior potência econômica desse bloco, se o Brasil é suspenso, a tendência é o Mercosul quebrar. O Mercosul deixar de existir. Tá certo? Hoje, a Bolívia mostra interesse em entrar no bloco, mas possivelmente não vai entrar, a situação está muito ruim. E a Venezuela enfrenta uma crise, veja bem, tudo começou com uma crise econômica, por conta da queda do preço do petróleo em 2015, gerou uma instabilidade política, porque aquele nosso colega Hugo Chávez tinha morrido, entrou o presidente Maduro. Quando Maduro entra no poder, ele não consegue administrar a insatisfação popular e vai reprimir essa insatisfação popular, vai perseguir aqueles que estavam contra o seu governo. Essa perseguição gera uma crise de refugiados. E essa galera, cuidado, pelo amor de Deus, a maior parte desses refugiados não vem para o Brasil. A maior parte vai para a Colômbia, depois para o Peru. O Bart, a Colômbia e o Peru estão melhor do que a gente, a questão não é essa. As cidades mais populosas da Venezuela são fronteira com esses dois países. E são as cidades populosas que acabam emanando a maior quantidade de refugiados. O Brasil, oficialmente, recebeu 300 mil venezuelanos. E eles entram principalmente por Roraima, por uma cidade chamada Pacaraima. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, tá certo? O grande problema da Venezuela ter sido suspensa foi por ela estar praticando uma atitude antidemocrática, que é a perseguição política. Maduro, ao trocadilho, não está sendo maduro para lidar com esses problemas, tá certo? Seguindo aqui, nós temos o grande acordo firmado. Se o governo Bolsonaro teve alguma articulação positiva até então, foi esse acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo Mercosul, que ainda não está em vigor, tá certo? Foi fechado, mas vai ser analisado, reanalisado, vai se passar por um monte de aprovações ainda pelo Congresso de cada país, mas fala-se 2, 3, 4 anos esse acordo ser firmado, cerca de 90% de todos os impostos vão ser descontados entre os produtos da União Europeia que chegam aos países do Mercosul e os produtos do Mercosul que chegam à União Europeia. Ou seja, vamos ter produtos industrializados, produtos de alta tecnologia, medicamentos muito mais baratos no Brasil. E vamos poder vender as nossas commodities em maior quantidade. Por quê? Porque elas vão chegar mais baratas, já que não vão ter que pagar tantos impostos, tá certo? Então, esse acordo de suma importância. Agora, se o Enem falar, esse acordo já está firmado e está em vigor. Falso. Firmado está, mas não está em vigor. Não pode esquecer isso aí por hipótese nenhuma. Beleza? Vou botar Bartinho mais embaixo aqui, ó. A CAN significa Comunidade Andina das Nações. É um bloco econômico, lembra-se quando a gente trabalhou o bloco econômico, a chamada ZLC, né? Uma zona de livre comércio misturado com a ZPT, um bloco que hoje não tem um apelo muito grande. A ideia é boa, tá certo? Vamos dizer assim, o objetivo é bastante salutar, mas ele não tem uma adesão muito grande. É a Comunidade Andina de Nações. Ô, Bart, quem é que vai fazer parte da Comunidade Andina de Nações? Os países que têm a Cordilheira dos Andes. Quem é, Bart? Chile, Peru,
Bolívia, Colômbia, Venezuela. Então, são países que se uniram para buscar uma melhor qualidade de vida da sua população, uniformizar o desenvolvimento dos países, mas, infelizmente, como falamos, ele não tem uma funcionalidade hoje na América Latina. Agora, este bloco deu o que falar, vou subir e partiu de novo. Quando ele foi idealizado, tá certo? Muita gente imaginou, né? Esse bloco Unasul, União dos Países da América do Sul, a proposta dele foi em 2004, mas ele só foi formalizado em 2008. O grande mentor desse bloco foi Luiz Inácio Lula da Silva. Se você observar o seguinte, a América do Sul tem 13 países, entre aspas. Por quê, Bart? Porque, olha aí, marcadinho de amarelo, a Guiana Francesa não é um país. A Guiana Francesa faz parte de um país. Ah, faz parte de quem? Da França. Então, faz parte da Unasul todos os países da América do Sul, exceto quem, Bart? Exceto a Guiana Francesa. O objetivo é fazer um livre comércio, criar, olha bem que bloco grandioso, criar um banco central na América do Sul para um ajudar o outro, criar uma união militar entre esses países. Mas o que é que acontece? Quando Bolsonaro foi eleito, ele automaticamente reprimiu o Unasul. Por quê? Ele disse que este bloco era uma forma dos países que têm uma condição melhor na América do Sul bancar países mais pobres para alimentar o comunismo. E ele automaticamente fez com que esse bloco deixasse de existir. Fez uma declaração, juntou alguns líderes de direita na América do Sul e criou um outro bloco para entrar no lugar do Unasul. O nome do bloco é o PROSUL, tá certo? Ô Bart, e esse PROSUL, tá certo? Que tem como objetivo fazer o quê? Promover o crescimento econômico e alinhar o PROSUL cada vez mais aos Estados Unidos da América. Na época, o presidente da Argentina era um presidente de direita. Hoje, o presidente da Argentina é um presidente de esquerda. Então, possivelmente, a Argentina sairá do PROSUL. O PROSUL ainda não foi validado. Ele está sendo idealizado, mas aí ele não foi validado ainda. Tá certo? A ideia é manter aqueles países que têm governantes de direita e um alinhamento, tá certo, político com os Estados Unidos da América. Beleza? E um outro detalhe mega blaster importante são esses que vocês estão vendo aí. Peço muito cuidado e muita atenção. Peço que vocês pausem a tela, copiem tudo que está aí nesse slide. Copie mesmo. Tá certo? Por quê, Bart? Porque é importante que vocês saibam dos grandes problemas que hoje passam os países da América do Sul. Muito cuidado, ó. A Venezuela, a crise política, econômica e humanitária que falamos para vocês. O Brasil enfrentando uma séria crise política, econômica e ambiental. O Bart, ambiental porque nunca foi tão grande o desmatamento no Brasil. Mas, Bart, por que o Brasil desmata tanto? O Brasil desmata porque depende da venda de commodity. A principal commodity do Brasil é a soja. Então, eu preciso criar novas áreas para expandir a lavoura de soja. E aí o Brasil desmata de uma forma assustadora, tá certo? A Colômbia enfrenta também um grande problema, porque quando você está vendo aí, ó, efeito fronteira. Por quê, Bart? Porque está recebendo uma grande quantidade de venezuelanos. Esse é um problema muito grande, tá certo? O Peru acaba recebendo essa quantidade de venezuelanos porque eles entram pela Colômbia e muitos acabam indo para o Peru. Além do problema do chamado efeito fronteira, existe um grupo revolucionário lá chamado as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que lida com o narcotráfico. Oficialmente, as FARC acabou. Mas o que é que está acontecendo?
está tendo uma necessidade de alguns membros das Farc que não gostaram do acordo firmado com o governo da Colômbia de retomar esse grupo. E isso pode gerar uma grande instabilidade e aumentar a violência na Colômbia. E se você parar para observar, o Brasil faz fronteira com a Colômbia, sim ou não? Sim. O nome dessa fronteira aí, se você olhar com cuidado e com carinho, parece a cabeça de um cachorro. É a fronteira mais vigiada do Brasil, junto com a fronteira da Venezuela. Ô, Bart, por quê? No caso dessa fronteira com a Colômbia, por conta do narcotráfico. E da Venezuela, por conta dos refugiados. Lembrando que hoje até o presente momento, estamos com as fronteiras fechadas por conta do Covid-19. Tá certo? As fronteiras fechadas por conta do Covid-19. Tá certo? O Chile passou o ano passado por várias greves e manifestações populares contra o aumento do custo de vida e uma crise, porque existia uma queda muito grande do poder de compra no salário do aposentado. A Argentina vivendo uma pobreza absurda, uma desvalorização larga da sua moeda, e é o que está acontecendo. Pô, Bart, mas isso só na América do Sul, só na América Latina? Não. Hoje vivemos uma crise econômica mundial. Não se sabe se essa crise econômica será de tanta proporção quanto foi a de 2008, quanto foi a de 29. Mas muitos já afirmam que essa crise econômica realmente pode gerar sérios problemas. Ok? Fechamos a aula. Show de bola. Não esqueça as instruções